Hoje eu trouxe um assunto aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. É um assunto que é o contrário do que eu muitas vezes falo, porque eu falo bastante, dou muita aula e tô sempre fazendo live, coisas e tal. Mas a minha reflexão tem sido quando é mais importante silenciar do que falar. Então, em que situações que nós podemos escolher o silêncio em vez da fala? E é sobre isso que eu gostaria de refletir, quando o silêncio ele tem mais sabedoria do que a fala. Quando nós, ao invés de estarmos justificando, debatendo, colocando assertivamente o nosso ponto de vista, ou querendo convencer outras pessoas, ou nessa fala, quando é que você já sentiu alguma vez que a sua fala ele não leva a nada e que você muitas vezes até se cansa de tanto falar. E quando o nosso silêncio ele é mais importante do que a argumentação, do que a discussão. Então, existe uma sabedoria no uso da palavra que nós precisamos desenvolver. Em que momento é importante falar? Em que momento é importante silenciar? E no silenciar, existe dois aspectos. Um aspecto que é da covardia. Eu não vou falar porque eu tenho medo de falar. Eu não vou falar porque eu não quero me meter nessa história, ou seja lá que for, mas que atrás existe um medo e não uma decisão de sabedoria. Então, o medo, ele é sempre algo, uma emoção que a gente precisa muito prestar atenção, porque o medo não é um bom conselheiro. E todas as vezes que nós escolhemos por medo alguma ação, a gente precisa observar se nós não estamos nos acovardando. É claro que muitas vezes o medo ele vem também alertando sobre riscos, e é porque eu estou com medo que eu não vou, mas aí também tem uma sabedoria. Nós temos que sempre observar se o medo está presente, o que ele quer dizer. E existe outro silêncio que ele não vem do medo, ele nasce da sua sabedoria, do seu silêncio, do seu abrir mão de se colocar aquilo da sua maneira, abrir mão do controle. Muitas vezes é do controle. Então, muitas vezes nós estamos querendo impor a nossa vontade, não aceitando a vida, a realidade tal qual ela é, não aceitando o posicionamento de outra pessoa, a liberdade da outra pessoa, até os erros da outra pessoa. Então, nós, por não aceitar, nós vamos falando e falando, e convencendo, e convencendo, e convencendo, tentando convencer, tentando colocar o nosso ponto de vista, a nossa maneira de pensar, querendo mudar o outro. E outras vezes, esta fala excessiva, ela vem de um vício mesmo, de um vício que já nem é porque você está querendo convencer, já nem é por nada disso, já nem é uma fala dessa maneira, mas uma fala que ela vem por um vício de falas inúteis, de falas, por exemplo, de fofoca, de denegrir o outro. É um vício de... Não posso dizer que nem é um vício de comunicação, porque eu nem considero isso uma comunicação, mas eu considero isso mais como uma necessidade interna de esgotar alguma emoção sua, pessoal, que não está achando, você não está conseguindo esgotar de uma outra maneira. Por exemplo, seu um mal-estar em relação a determinada pessoa, uma inveja, alguma coisa desse jeito, e aí a gente, em vez de ter uma conversa assertiva, a gente fica naquela fofoca. Não, nem é o tema meu hoje aqui, a fofoca exatamente. Mas o silêncio como sabedoria, o silêncio como abrir mão de argumentar de uma maneira desnecessária, de se defender por causa das suas emoções e dar um crédito de confiança ao silêncio.
Então, o silêncio, ele tem um poder. Ele tem um poder na comunicação com o outro. Ele tem um poder dentro de nós. Quando nós silenciamos. E a coisa mais difícil para qualquer ser humano, dos desafios que nós temos em relação à autoobservação, a entrar para dentro, é justamente se aprender a silenciar. Aprender a silenciar primeiro a nossa mente. Dar um tempo, dar um respiro para a nossa mente tão argumentativa, tão controladora, com tanta necessidade de mudar alguma coisa, e eu se debatendo, ou se justificando, ou contando uma história repetida. Então nós podemos ver que por trás desse diálogo interno compulsivo, que ocupa o lugar do silêncio, tem sempre algum padrão que nós precisamos observar. Então esse padrão é o nosso padrão particular, um padrão que nós temos, que ele é mais comum, ele é de um jeito para uma pessoa, de outro jeito para outra pessoa. A gente tem as nossas formas padronizadas e particulares de estarmos nesse diálogo interno. Então, o diálogo interno de alguém pode ser muito raivoso, o outro pode ser muito justificativo, o outro pode ser muito passivo. Então, nós precisamos tomar consciência deste padrão de pensamento nosso, porque ele também acaba sendo o padrão do nosso jeito de conversar, do nosso jeito de expressar. Então, a maneira como nós expressamos tem a ver com esse padrão nosso de pensamento, que a gente, quando descobre, já é um grande passo, já é um caminho muito grande percorrido. É um dar-se conta muito importante, perceber qual é o padrão do seu pensamento. Então, este padrão do nosso pensamento vai gerar um padrão também de comportamento e de maneira de comunicar. Então, quando a gente começa a adotar por escolha o silêncio aqui, em situações onde você deve silenciar, não é em situações onde você deve falar, a gente precisa ter essa sabedoria, mas tem situações onde você deve silenciar. E esse deve silenciar, ele tem muito a ver com isso, com abrir mão dessa necessidade de controlar o meio externo, de controlar as outras pessoas, de controlar as situações. As situações são como são, as pessoas são como são, e elas têm a liberdade de alma de estarem seguindo a vida delas, a própria vida delas, no tempo delas. Aprendendo a experiência da vida delas no tempo delas e pagando o preço dessa escolha. Então, quando eu era bem jovem, assim, quando eu tinha uns 15 anos, eu me lembro dessa coisa que tinha dentro de mim, que eu só me dei conta depois, de querer convencer os outros pela linguagem, pela fala. Então, eu queria convencer os meus argumentos, a minha visão de mundo, o meu jeito, a maneira como eu imaginava que deveria ser, querendo convencer, querendo falar. Eu ainda tenho isso, né? Senão não estou falando. Mas essa necessidade de que o outro mude por causa do meu jeito, isso passou. Então, se eu falo aqui, eu mais falo porque eu estou me expressando. Então, quem quiser, ou quem gostar, ou quem não gostar, não está sintonizado, mas esta necessidade de convencer o outro que está próximo de mim, que está aqui, porque nas relações pessoais, isso é mais fácil de perceber, a nossa tentativa de convencer de qualquer coisa. Convencer a ir para a academia, convencer a comer bem, convencer a deixar de fumar, a fazer isso, fazer não sei o quê, a convencer do seu ponto de vista espiritual, do seu ponto de vista político. Então, nós vamos ficando num debate. E este debate, ele é muito mental, ele é muito racional, ele ocupa o nosso lado do nosso cérebro, que é muito racional. E toda vez que a gente ativa isso, nós fechamos o nosso coração. Podem observar. Então, o lugar onde a gente descansa desses argumentos é dentro do nosso coração.
E dentro dessa energia, trazer essa energia para o coração, ela implica em silêncio. Em silêncio. Não existe forma de encontrarmos uma sabedoria mais profunda sem o silêncio. A gente não vai encontrar essa sabedoria mais profunda através do debate, mas através do silêncio. O silêncio, ele é muito importante. Então, num mundo onde tem tanto blá, 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 gente falando, todo mundo falando, todo barulho das relações humanas, da internet, das redes sociais, que vão gerando um ruído enorme dentro de nós, na comunicação com o outro, na nossa percepção interna, na nossa conexão com o nosso ser interno. Nós somos contaminados por um ruído que cada vez cresce mais. É impressionante, né? Como que a gente tem sofrido com esse ruído externo, com esse ruído de falas, de convencimentos, de ideias, de hipóteses, de sugestões, de alarmes, de medo, de tantas emoções em cada uma. E quanto mais o que está por trás de tudo isso, né, gente? É o engajamento das pessoas. Então, para engajar, a grande moeda hoje, a moeda das redes sociais, é o engajamento. O que gera engajamento? Polêmicas. O que gera engajamento? Medos. Situações onde você fica alarmado, onde as suas emoções ficam ativadas. Então, isso gera engajamento. Então, não existe, muitas vezes, não existe ética alguma por trás disso, porque para engajar, eu preciso de ter o título mais alarmante, a situação mais alarmante. Nada pode ser simples mais, porque o simples não gera engajamento, porque o silêncio não gera engajamento, porque a falta de polêmica não gera engajamento. A vida tranquila não gera engajamento. O que gera é o medo, é o susto, é a polarização, são as raivas que se estimulam dentro da internet, na comunicação. Então, a gente fica muito contaminado por isso, perdido nisso, envolvido com essas situações, e nós vamos perdendo essa habilidade de ficar em silêncio, de estar em silêncio, de escolher o silêncio interno, o silêncio com o outro, escolher. Então, mas a gente pode escolher? Claro que sim, nós podemos escolher. Então, vamos imaginar uma situação onde você está tumultuado nesse momento. Você está tumultuado, eu não sei se eu vou para A ou B, se eu escolho isso ou se eu escolho aquilo, se eu faço isso ou se eu faço aquilo. Então, imagine uma situação assim bem comum da sua vida. Então, em vez de manter a bússola, a bússola que vai decidir se é para A ou B, mental. E aí, como que a gente faz isso? A gente põe um argumento aqui, outro argumento aqui, outro argumento aqui, outro argumento aqui. Então, para cada argumento que você faz para uma direção, virá outro na outra direção. Então, nesse momento, você pode escolher e falar assim, eu não vou nem para A, nem para B. Eu vou silenciar minha mente agora, antes de tomar uma decisão. Eu vou parar e respirar, vou fazer uma caminhada ao redor do quarteirão da minha casa, eu vou parar 5 minutos, eu vou respirar profundo, eu vou tomar um banho, eu vou buscar uma água, beber essa água com consciência, eu vou fazer outra coisa, em vez de dar energia para esta argumentação e contra-argumentação dentro de nós mesmos. Então, em vez de dar espaço para isso, eu falo, não vou fazer nem isso, não vou fazer mais isso, não vou dar argumentos para lado nenhum, eu vou silenciar, respirar profundo e escolher um pouco o silêncio. Eu vou silenciar, vou fechar os olhos e silenciar. Se você não puder fazer isso, fechar os olhos e silenciar, eu vou ouvir uma música aqui que me relaxa, eu vou relaxar um pouco, eu vou buscar voluntariamente o relaxamento, em vez de ficar no argumento. Enquanto esse estado tumultuado de querer convencer e debater, que ele é um estado de briga interno, não passar essa energia, eu não tomo decisão. Eu vou ficar em paz aqui primeiro.
Só vou tomar a decisão com a mente tranquila. Só vou decidir sobre um lado ou outro quando a minha mente estiver mais tranquila. Isso é uma escolha nossa, é uma escolha. Eu vou deixar que o meu marido seja do jeito que ele é, ou que meu amigo pense do jeito que pense. Aí deixo ser, em vez de convencer o contrário. E se eu aceitar que a realidade é essa, de que maneira eu posso agir? De que maneira? Eu quero saber de verdade se a nossa tentativa de convencer o outro, qualquer que seja, funcionou alguma vez. Funcionou? Ou será que as pessoas, elas mudam quando elas estão prontas? E o fato de você estar na sua vida é que inspira outras pessoas, não é a nossa argumentação. É claro que tem pessoas que têm situações, a gente confunde por causa disso, porque tem muitas situações onde o outro está aberto. Ele está interagindo com você, ele quer ter uma abertura. Eu estou falando daquelas situações onde você quer colocar uma coisa na cabeça do outro que tem zero abertura para aquilo. Zero abertura. Então, o que você quer fazer? Abrir a porta do outro na força? Você tem a chave? Não tem. Então, quando a gente tem uma interação com o outro que está aberto para aquilo, para aquele assunto, aí nós trocamos. É diferente, é troca. Então, existe troca? Esse é um critério. Existe troca? No que eu estou falando, o outro tem receptividade, ele troca com você, ele está interessado, ele está escutando, ele tem uma troca? Ou tem só um que está blá, 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 falando, numa porta fechada, num outro que está completamente fechado? Para que isso? Então isso não serve para nada, só serve para você se cansar e cansar o outro. Então nesses momentos é melhor escolher o silêncio, é melhor abrir mão da necessidade de convencer. É melhor abrir mão da necessidade de controlar o outro. Deixa para lá, deixa ser como é. Ah, mas eu não suporto conviver com essa pessoa desse jeito. Então olhe para as suas emoções. Eu não suporto viver com uma pessoa assim. Então aí é você com você. O que você vai fazer? Se eu não suporto viver com uma pessoa assim, aí a questão é com você, não é com o outro. Mesmo que seja seu marido. Então, eu não estou suportando conviver com ele dessa maneira. Então, tome você decisões em relação à sua vida. Aí que está o ponto. A gente quer tomar decisões para o outro, para resolver um problema nosso. Então, silêncio é muitas vezes a solução e o remédio. Para entrar em contato com o nosso coração, para entrar em contato com a nossa espiritualidade mais profunda, para receber insights, para receber orientação divina, tudo isso é necessário o silêncio. Então, silêncio. Abra espaço para que o silêncio, ele more na sua vida. Durante um dia agitado, durante um dia corrido, não estou falando que você tem que ir para um ashram fazer meditação. Eu estou falando de um respirar profundo em cada mudança de pensamento, em cada pensamento que vai e outro que aparece, há um espaço de silêncio. Esse silêncio que a gente precisa ampliar no nosso dia a dia. É na hora que eu estou almoçando, é na hora que eu estou aqui. Isto vem acompanhado de uma respiração mais profunda que possibilita que você tenha contato com esses micro silêncios durante o dia. Tem micro espaços de silêncio todo momento. A todo momento eu posso estar entrando em contato com essa capacidade de silenciar a nossa mente. Por minutos, por segundos. Então, deixa eu ver o que a Ana está me dizendo. Às vezes, quando estamos em uma crise e optamos pelo silêncio, os outros estranham. Por que eles estranham? Porque nós automaticamente entramos numa dinâmica com o outro, e uma dinâmica que o outro conhece. E qual que é? Eu brigo e o outro responde, ou o outro briga e eu reajo. Há poucos dias eu estava conversando com uma pessoa que me relatou isso e me fez refletir sobre isso. Que ela justamente optou pelo silêncio. E nós estávamos até refletindo sobre aquela passagem bíblica que fala, dê a outra face. E essa frase é muito controversa. O que significa dar a outra face?
O que significa? Muito possivelmente significa não reagir. Então, se eu entro numa dinâmica que o outro está me instigando de alguma maneira a uma reação, e eu silencio, mas eu silencio de verdade. Não é um silêncio sem palavras, mas com toda uma atitude corporal de birra. Não estou falando de birra. Não é aquele silêncio raivoso de quem age no silêncio como se estivesse conversando. Por exemplo, brigo com alguém, eu falei alguma coisa, a pessoa ficou com raiva, emburrou e parou de conversar. Não estou falando desse silêncio, isso aí é uma reatividade. Eu estou falando não reagir. Não reagir, parar de controlar. Então, é não entrar nessa dinâmica de um jeito de não julgamento. Tem muitas qualidades esse silêncio. Ele não pode estar carregado de julgamento, ele não pode estar sendo como vingança por uma atitude. Nada disso está correto. O que está correto é simplesmente silenciar e permanecer no seu ser. É não entrar, não tem julgamento, não tem nada, é não entrar no ping-pong que a gente entra das relações viciadas. Todas as relações viciadas têm um ping-pong. Eu jogo a bola, você recebe a bola. Eu jogo a bola, você recebe a bola. E nós vamos bater nesse ping-pong aí eternamente. Então, quando eu me dou conta desse padrão e não entro mais nesse padrão, o outro quer te convencer de alguma coisa e você, ok. Você não, ok, essa aí é sua opinião, minha é outra, eu não preciso nem de falar nada, eu não entro numa dinâmica. Então, cada um vai achar o ponto correto disso e vai, com certeza, estranhar. E vai estranhar demais, porque se antes você jogava esse jogo e você começa a não jogar, realmente há um grande estranhamento nisso. Mas ali também tem uma potência que a gente precisa descobrir. Mas, mais uma vez, cuidado para não transformar. Não estou falando de você se vingar com o seu silêncio. Eu estou falando de você não controlar com a sua fala. É outra história. Pare de controlar com a fala e silencie. É disso que eu estou falando. Então, fica aí esse desafio aqui para essa semana, essa reflexão. Não é ignorar. Não é ignorar e não é vingar. O outro me brigou comigo, não é dar um gelo, nem um ghost, não é sumir. Agora tem 3 dias que eu não converso com meu marido porque ele me falou uma coisa que eu não gostei. Não, nesse caso, esse não é silêncio, isso está cheio de uma emoção não expressa, que aí, nesse caso, eu deveria falar. É outro silêncio. É aquele silêncio que nasce de mim, da minha vontade de convencer o outro, de controlar a situação. Vou deixar isso para lá. É como se aceitar, esse silêncio tem a ver com aceitar a vida como ela é, a realidade como ela é, deixar o outro ser, deixar ser. E aí eu deixo o outro ser. Então eu silencio aqui e ao mesmo tempo eu estou silenciando a minha mente. Então eu quero agradecer a presença de vocês e vou parar de falar, porque está começando a coçar muito a minha garganta. Daqui a pouco eu vou entrar na tosse. Então que vocês tenham uma boa semana. Nos vemos então na próxima segunda, às 7h30 da manhã. E aí, depois, se vocês quiserem compartilhar comigo lá no meu Instagram, o que vocês acharam disso, como é que se isso é difícil ou não, eu ficarei muito feliz. Um grande beijo para vocês, até semana que vem. Beijos.